Bom dia, Deus! Obrigado por mais uma vez orientar a todos com a tua palavra, um pouco de consolo a todos eles. Amém? Confie em Deus, único dia de oração. Oremos. Deus, obrigado por tudo, Pai. Só viemos hoje te agradecer por tudo. Obrigado pelos anjos que estão nos protegendo e curando a todos. Amém? Só Deus é digno de adoração. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Davi, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoque, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes, para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exercício, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha. E não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas,
ordenados para a peleja 28.600. E de Aser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para a peleja, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos, de mais perto até Issacar, e Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois pão, provisões de farinha, pastas de figo e cachos de passas, e vinho e azeite e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 13. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio parecia reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que havia entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com címbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E aquele que temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Confia em Deus, único digno de adoração. Olha aqui, quando confia, tudo dá certo.
Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados.